Boa noite, meus caros colegas. Mais uma live da terça, nossa religiosa live da terça sobre questões práticas de recuperação judicial. Então, sejam bem-vindos, cheguem bem devagar e bem atentos, porque os temas que eu vou explorar aqui são, além de pertinentes nesse contexto que nós estamos inseridos, são temas que são bem instigantes também. Então, vamos lá, deixa eu fechar umas telas aqui e vamos conversar sobre alguns temas que são provocadores. O primeiro tema seria o seguinte, Marcelo, plano de recuperação judicial reprovado. Tem algo para fazer? Então, essa é a primeira questão. Marcelo, um plano de recuperação judicial foi reprovado, o que eu faço? Só isso, só isso. Imagine a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre clientes, sobre prospecção. Marcelo, eu estou trabalhando, eu estou tentando me posicionar, eu quero entrar no mercado de recuperações judiciais. O que você sugere? Qual é o primeiro passo? Quais os primeiros passos que você indica, que você sugere que eu trilhe? Tá bom? Esse é o segundo tema. Então, e esse segundo tema com alguns pontos bem relevantes para a gente manejar. E o terceiro tema é também um tema instigante, credor. Como atuar na recuperação judicial. Então são esses os temas que foram a mim dirigidos, temas interessantíssimos. O primeiro tema provocador pra cacete, Marcelo. Como é que eu faço para trabalhar com um plano de recuperação judicial reprovado? Né? O segundo tema sobre clientes, enfim, como conquistar clientes, como fazer uma prospecção qualificada, e o terceiro, credor, como atuar em recuperações judiciais. Vamos lá, Bruno, vamos lá então, devagarinho. Plano de recuperação judicial reprovado, o que eu posso fazer? Bom, primeiro vamos entender como se aprova um plano de recuperação judicial. A primeira questão importante é compreender como um plano de recuperação judicial é aprovado estrito sensu. Então, assim, você apresentou a petição inicial, teve definido o pedido de recuperação judicial, pedido de processamento da recuperação judicial, em determinado momento, na verdade, 60 dias após essa decisão, você deverá juntar o primeiro plano de recuperação judicial, e a intenção do legislador é que você aprove, leve, pelo menos à Assembleia, em 150 dias para a deliberação dos credores. Quem decide sobre o futuro da recuperação judicial, quem decide se a recuperação judicial vai para frente ou não vai, é aprovado ou não, se o plano, enfim, ele tem validade, ele vai importar em uma novação dos créditos, quem toma essa decisão é o conjunto dos credores. Perfeito? Perfeito? E os credores aprovam a partir de duas linhas. A primeira linha de atuação dos credores é a aprovação convencional. O que é a aprovação convencional? A aprovação convencional é simplesmente a aprovação em cada classe de credores. Cada classe de credores aprova na classe 1, trabalhadores, classe 2, garantia real, classe 3, quirografários e classe 4, microempresa e empresa de pequeno porte. Se você aprovar o plano de recuperação judicial, Rodrigo, em cada uma das classes, isso significa que você terá o plano de recuperação judicial aprovado no modo convencional, tá bem? Então, fechamos essa régua, vamos para a segunda questão. Como é que eu aprovo de uma maneira menos tranquila? Pô, aí nós vamos para o artigo 58, é o chamado cram down, o que significa que você aprovará o plano de recuperação judicial com a reprovação do plano em uma classe, mas nessa classe que tiver reprovado, você terá pelo menos um terço de apoio. Marcelo, falar em número, terça-feira, 7 horas, falar em número para aprovação da classe via cram down, isso, vamos falar de número, Você vai ter a aprovação em 2 ou 3 classes e a reprovação em uma classe. Mas nessa classe que reprovou, você terá o apoio de pelo menos um terço dos credores. Esse é o cram down. Esse é um modo de aprovação impositivo, no qual o Poder Judiciário impõe a homologação do plano. E nesse caso, particularmente, você deve também ter, isso é fundamental, você deve também ter
o quórum de 50% do valor dos créditos apoiando. Porra, Marcelo, aí quebra minha cabeça. Aí quebra minha cabeça. Vamos lá. O cram-down é o seguinte, você terá 2 ou 3 classes aprovando o plano e a classe que rejeitar 1/3, pelo menos, de apoio. E o valor total da dívida, pelo menos 50% mais 1 votará a favor do plano. Tá bem? Forma convencional também. Por que convencional, Marcelo? Porque prevista em lei. Está prevista lá. Marcelo, onde é que está previsto? Artigo 58 da Lei de Recuperação de Empresas. Está lá. Não está escrito cram-down. Você não vai procurar na lei e encontrar cram-down, mas é a forma de se impor a recuperação judicial, mesmo que não seja o quórum estrito do artigo 45. Mas a pergunta que eu recebi, Bruno, é a seguinte. Marcelo, como é que eu faço com um plano de recuperação reprovado, cara? Olha essa, Santos, Carla, Rodrigo, olha essa. Como é que eu faço com um plano de recuperação judicial reprovado, cara? Bom, aí nós temos que tirar o coelho da cartola. Marcelo, simples, é simples. Cara, simples é fazer caipirinha. Simples é assistir Big Brother. Simples é, sei lá, o que mais que vocês estejam pensando. Dar um jeito em um plano de recuperação judicial que foi reprovado numa Assembleia de Credores, definitivamente não é simples. Marcelo, é possível? Cara, é possível. É possível. E eu vou aqui alinhar alguns caminhos, algumas estratégias que a gente pode, de fato, construir juntos essa possibilidade. Se vocês tiverem alguma alternativa, alguma ideia, já lancem aqui embaixo. Já escrevam para mim que eu vou ter muito carinho em receber essas sugestões. Do meu ponto de vista, por onde começa? Primeiro, pela discussão sobre a abusividade do direito de voto. Então, como é que é, Marcelo? Eu estou atuando em uma recuperação judicial. A recuperação judicial que eu estou atuando, eu levei o plano para a deliberação dos credores e os credores reprovaram o plano. Pô, Guilherme, aí é para matar, né, velho? O que faz? O caminho que eu trilharia seria, inicialmente, a discussão sobre o abuso do direito de voto de alguns credores. Eu olharia o quadro de credores, pô, o Banco X votou contra. Como vai ficar a condição do Banco X em eventual falência? Esse é o argumento do voto abusivo. O argumento do voto abusivo, pelo menos o que a gente tem de precedentes nos tribunais superiores, ele diz respeito a essa condição. Primeiro, o credor quis negociar com a recuperanda. Segundo, esse credor que quis ou não quis negociar com a recuperanda, então o credor que não quis negociar com a recuperanda, RUP, esse credor ele está em uma condição melhor em eventual falência? Você perceberá o abuso do direito de voto quando se dá conta que esse credor está em uma situação pior, se colocou em uma situação pior na falência do que estaria em uma recuperação judicial. E não faz sentido levar à falência uma empresa que, em operação, colocaria esse credor em uma situação de vantagem em cotejo, claro, com o feito falimentar. Então, esse é o argumento do voto abusivo. E aí, claro, Marcelo, como é que eu tempero esse voto abusivo, essa anulação de um voto que levou à falência? Olha só a discussão que a gente está trilhando aqui. Guerreiros da live da terça. Olha só o tema que a gente está enfrentando aqui. Nós vamos discutir o seguinte. Nós vamos primeiro construir uma tese de que no andamento da recuperação judicial, este credor que votou contra o plano fica pior. Então, esse é o primeiro argumento. O primeiro argumento, Cindy, cara, olha para a recuperação judicial e olha para a falência. Melhor, olha para o plano de recuperação judicial e olha para a falência. O plano de recuperação judicial deixa o credor muito melhor do que em eventual falência. Então, esse é o primeiro argumento. E qual é o segundo argumento? O segundo argumento se socorre, querida, se agarra naquilo que a gente vai chamar de bote
no grande bote do advogado da recuperação judicial, do advogado da recuperanda, que é o bote chamado princípio da preservação da empresa, que tem como fundamento a função social do agente econômico. Então você, Marcelo, como é que eu faço? Olha a pergunta capciosa, pergunta dificílima para enfrentar. Marcelo, como é que eu faço para trabalhar em face de um plano de recuperação social reprovado? O primeiro movimento que você deve fazer é discutir a eventual abusividade no direito de voto exercido pelos credores. O que você vai estar fazendo? Portanto, você estará fazendo controle de legalidade do voto do credor. Controle de legalidade do voto do credor. Marcelo, você já viu isso? Já vi. E por isso que a Assembleia é um momento importante para que se faça constar em ata eventuais dissensos mais graves. Explica melhor. Eventuais dissensos mais graves. Querem me matar, né, Leandro? Querem me matar. Mas é isso mesmo. Leandro, tem que conversar com você, meu velho. Me passei hoje, mas vamos conversar amanhã. Olha só. O que seria essa discussão no voto abusivo? Então, em primeiro lugar, você vai fazer um controle de legalidade do direito exercido, direito de voto exercido pelo credor. Por que é importante a Assembleia Geral de Credores nesse aspecto? Porque você fará uma discussão que constará em ata na Assembleia sobre as razões da rejeição do voto do credor A, B ou C. E eu vou dar um exemplo que fica muito claro. Imagine o seguinte cenário, Fausto. Você está apresentando um plano e um credor, por exemplo, de uma instituição financeira, apresenta a posição de que votará contra, de que já tem o voto fechado. E você pergunta para o credor o que o credor gostaria de ver concretizado, positivado no plano de recuperação judicial, para o credor votar favorável. E você faz essa pergunta, você que não é bobo, olha para a câmera, vê se está gravando, pede para consignar em ato essa pergunta. Credor, o que você pediria? Qual a sua expectativa para votar favorável ao plano? E aí o credor vai dizer, olha, eu não voto de jeito nenhum favorável a esse plano, porque eu não confio na empresa, eu não vou votar, vocês podem pagar 100% da vista que eu não voto favorável. Consigna em ata essa afirmação e você está comprovando que o credor não agiu com a boa-fé que se espera nas relações contratuais. E aí é possível a anulação desse voto e, eventualmente, conseguir um quórum positivo para poder ter homologado o plano de recuperação judicial. Vocês percebem que não é simples conseguir reverter uma reprovação do plano de recuperação judicial, não é tarefa fácil. Para que vocês tenham uma ideia, no treinamento avançado em recuperação judicial, o nome desse módulo sobre a Assembleia Geral de Credores, o nome do módulo O Jogo Já Aconteceu. O jogo já aconteceu, sinalizando que não deixem o plano ser reprovado para esquentar a cabeça a respeito. Tá bom? Mas há alternativas e era isso que eu queria assinalar nesse primeiro momento. Segunda pergunta que eu recebi, que é instigante, que eu recebo com frequência e gosto muito de explorar. Gosto muito de manejar com os meus colegas que também podem me ajudar demais nessa questão, mas nós vamos aqui tentar resumir, aliás, temas que a gente explora com muita intensidade, né? Olha só, clientes. Marcelo, cara, eu te acompanho, gosto do teu perfil, acho interessante os teus aportes, mas, cara, porra, velho, como é que eu pego uma recuperação judicial? Como é que eu fecho um contrato? Como é que eu promovo uma RJ? Então, essa é uma pergunta fundamental. Eu recebo diariamente, Rodrigo, essa pergunta. Na verdade, a gente explora com bastante intensidade no próprio colegiado empresarial. A gente tem um manejo dessa questão cotidianamente. A primeira coisa que eu digo é, se você não estiver afiado com recuperação judicial, nem se apresenta. Então, eu vou para um campeonato de jiu-jitsu, mas eu não estou treinando. Brother, não vai.
Não vai, que vai ficar ruim. Eu vou participar de uma maratona, mas eu não estou aquecido, eu não tenho corrido. Vou participar de uma maratona, mas não é minha, eu não gosto muito de correr. Não vai para maratona, cara. Não vai, não se apresenta. Por quê? Porque você não vai participar de um campeonato de jiu-jitsu sem treinar jiu-jitsu com frequência e intensidade. Você não vai participar de uma maratona se você não joga, um treino bom de corrida com bastante dedicação. Cara, é o mesmo para recuperação social. Então, você que é cliente para trabalhar com recuperação social, você primeiro não passa vergonha, como o meu irmão bem postou aqui. Não passa vergonha. O que é não passar vergonha? O que é treinar para o campeonato de jiu-jitsu? O que é se preparar para uma maratona quando o tema é recuperação social? Cara, estuda recuperação social, compreende recuperação social, porque você não vai vender recuperação social se você não souber os detalhes de recuperação social, os detalhes do processo, especialmente os detalhes relativos ao conjunto dos procedimentos. Eu já vi advogados promovendo recuperações judiciais que, depois de distribuída a petição inicial e deferido o processamento, o cliente teve que procurar outro escritório. Aliás, já vi mais de uma vez. Eu já vi mais de uma vez advogados que promoveram, distribuíram a petição inicial, tiveram os pedidos deferidos pelo juízo e, ato contínuo, o que eu faço? Como é que eu procedo? Marcelo, em recuperações judiciais pequenas, grandes, eu vi uma, por exemplo, com valores que giravam em torno de 200 milhões de reais. Então, uma recuperação... parece brincadeira, né, Arthur? Parece brincadeira, parece que é uma loucura mesmo, mas é isso mesmo. O camarada distribuiu uma recuperação judicial de valores próximos a 200 milhões de reais e o juízo deferiu e já não sabia como fazer o quadro de credores. Já não sabia como cumprir o primeiro despacho para publicar o edital no quadro de credores. Então, se quer entrar no mercado, se quer cliente para promover a recuperação judicial, a primeira coisa é esquenta. Vai para o campeonato, se prepara. Velho. E como é que faz essa preparação com recuperação judicial? Estuda a recuperação judicial. Marcelo, eu não tenho dinheiro para curso, o seu curso está muito caro, o treinamento avançado em recuperação judicial é um valor expressivo. Cara, vai assistir uns vídeos lá do YouTube. Vai para o YouTube, se inscreve no YouTube e vai acompanhar os vídeos. Tem muito vídeo qualificado ali que alinha um início de jornada. Sabe? Então, esse é o primeiro momento. Marcelo, eu quero entrar em um procedimento pesado de formação. Eu quero esquentar os motores valendo. Eu quero radicalizar essa decisão. Vai para o treinamento avançado em recuperação judicial, não tem plano B. Não tem plano B. Se a ideia é entrar valendo nesse movimento, cara, não vem com conversa porque é lá. E aí, meus colegas sabem que eu não estou brincando, mas eu não quero aqui vender curso, não é essa a ideia, eu quero discutir como entrar no mercado. Se esquenta, de algum jeito esquenta. Marcelo, qual é o melhor livro para fazer esse aquece? O melhor livro está ali. Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas. Melhor livro. Ah, qual é o segundo? Não tem. Não tem. Como é que é? Não tem. O melhor livro é esse aqui. O segundo, para disputar com esse, Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas, não tem segundo. Não tem segundo. É esse livro. Então, o que você está sugerindo? Eu não quero gastar, eu não tenho dinheiro. O que você sugere? Eu sugiro que você acompanhe os meus vídeos no YouTube, até acompanhe os vídeos daqui também, que tem umas coisas bem interessantes. E além de acompanhar esses vídeos, eu sugiro que você visite o livro Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas. E além disso, terceiro, vamos fazer um tripé. Além disso, você pode fazer o seguinte. Você pode visitar os planos de recuperação judicial. Então, você pode visitar planos de recuperação judicial, ler o livro que eu mencionei aqui, não vou ficar repetindo, porque enfim, nem ganho jabá com isso, né, Fausto? Nem ganho com isso. Então, ler o livro que eu mencionei, visitar esse livro, ler planos de recuperação judicial e ver meus vídeos lá no YouTube, que você vai ver que lá está o primeiro caminho, o primeiro movimento para você aquecer os motores. Marcelo, eu estou aquecido, cara, eu estou bem, estou treinando, porra, eu quero ir para a parte de cima, pô, aí vai lá para o treinamento. Que o Fausto até me deu uma ajuda aqui, que a gente nem combinou, né, meu irmão? A gente nem combinou. Mas vamos lá que eu estou apenas aquecendo. Eu estou falando agora de clientes.
Como é que eu faço do ponto de vista de prospecção? O que eu disse no primeiro movimento? Cara, primeiro movimento, saiba do que está falando. Por que deve saber o que está falando? Porque o cliente sabe que você sabe. Ou o cliente sabe que você não sabe. Como é que é? É isso mesmo. O cliente sabe quando o cliente sabe quando o advogado sabe, e o cliente sabe também quando o advogado não sabe. Então não tente vender o que você não sabe, porque isso pode dar ruim. Isso pode ser um problema, tá bom? Então você aqueceu, você está correndo, você está treinando, está tudo certo, tá tudo. E como é que eu faço para ter cliente? Cara, 3 caminhos. E agora começa a complicar um pouquinho mais. Estou partindo do pressuposto que você não é amador em recuperação social. Estou partindo do pressuposto que você já aqueceu, já fez esse movimento, já leu alguns planos de recuperação judicial, sugiro também que leia algumas petições iniciais, tá bom? Hoje tudo é disponível, porque enfim os processos são eletrônicos. Eleja 1 ou 2 recuperações judiciais e analise o case. Mas agora nós temos 3 caminhos bem simples para evoluir do ponto de vista de prospecção. Primeiro, quando você falar, estou olhando aqui as anotações, né? Vocês percebem que eu estou olhando para baixo, que eu estou olhando para as anotações. É importante anotar, organizar o que a gente vai conversar. Então, quando você for pensar do ponto de vista da prospecção, em conversa com clientes, você tem 2 grandes desafios. O primeiro grande desafio é reverter o preconceito que você encontrará quando conversar com clientes. O cliente, o potencial cliente, o agente econômico vê recuperação judicial, eu não sei por que razão, mas com maus olhos. O agente econômico confunde recuperação judicial com falências. O agente econômico confunde recuperação judicial com concordata. E aí, quando fala em concordata, a primeira palavra que vem é quebra. E isso você tem o desafio de desmistificar. Você tem o desafio de desconstruir. Nós temos alguns colegas do colegiado que, inclusive, falam com certa frequência que coloca um cliente na minha frente que ele fecha o contrato comigo. Coloca o cliente na minha frente que eu convenço a fechar o contrato e fazer recuperação judicial. Por que esses colegas afirmam isso com tanta assim, convicção? Os colegas falam isso com convicção porque eles revertem a expectativa, revertem o preconceito do potencial cliente, chamando a atenção, argumentando para os benefícios do processo de recuperação judicial. É esse o primeiro movimento. Então, como é que eu reverto, né, Leandro, né, Rodrigo, como é que eu faço uma reversão de expectativas no meu cliente que está com dificuldades? Primeiro, eu preciso desconstruir nele a ideia de que recuperação judicial tem alguma relação com falência. E como é que você faz isso? Você faz isso a partir da argumentação, da explicação dos benefícios do processo de recuperação judicial. Você deve desenhar, e é essa a palavra, desenhar os benefícios da recuperação judicial para o seu potencial cliente. E esse é o primeiro caminho. Mas assim, ó, eu vou entregar tudo hoje. Hoje eu vou me entregar tudo. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Meus caros colegas, o cliente, e pega essa, Leandro, vamos ver se você concorda comigo, depois eu vou falar do computador. Fechou. Gostei. Fechou. O cliente, ele não decide racionalmente apenas. Porque racionalmente, ele pode construir objeções aos benefícios que você apresentar. Então, se você apresentar racionalmente os benefícios, ponto a ponto do processo de recuperação judicial, ele pode olhar para você e dizer, será? Será que é verdade? Ele pode olhar para você e dizer, acho que não. Não é bem assim.
Se você argumentar com esse potencial cliente sobre os benefícios da recuperação judicial, buscando desconstruir o preconceito com relação ao instituto, ou buscando desconstruir a relação que esse cliente faz com uma eventual falência, e aí é esse imaginário que perpassa. Né? Aliás, a mídia também contribui um pouco para isso, porque a mídia, quando fala que uma empresa entrou em recuperação judicial, parece que a empresa está explodindo. Né? Trata isso com um drama ridículo, mas enfim, é outra conversa. Então, você vai desconstruir essa relação de recuperação judicial e falência que o seu cliente faz, que ele tem na cabeça isso, você vai desconstruir com os benefícios, que você vai explicar detalhadamente também, e também com um pouco de desapego, porque quem está devendo é o cliente, não é você. A gente costuma dizer aqui no escritório, quem deve é o cliente. Quem está devendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões é o cliente, não sou eu. Eu vou dormir tranquilo, não devo nada para ninguém. Então, não tem que explicar os benefícios com medo do cliente. Você não deve explicar os benefícios da recuperação judicial com receio do que o cliente vai pensar. O cliente está devendo milhões. O cliente está apavorado, o cliente não dorme. O cliente não tem uma relação digna com a esposa por receio de uma série de questões, porque você sabe, né, gente? Quando nós estamos bem financeiramente, quando a empresa vai bem, o casamento vai bem, a relação com a família vai bem, tudo vai muito bem. É uma Disneyland. Agora, a hora que começa a complicar a grana, a hora que começa a bater na porta dos credores, a hora que a execução começa a andar e começa a bloquear bens, opa! Aquele casamento que vivia as 1000 maravilhas começa a dar sinais de problemas. Aquele casamento problemático, aquela relação amistosa, familiar, começa a cair um pouquinho de água no chope, o chope começa a esquentar. Então, todo mundo sabe disso, né? Acho que vocês concordam com isso? Alguém discorda disso? Alguém discorda? Então, eu estou dizendo tudo isso porque você não deve se diminuir diante do seu potencial cliente. Você não deve se colocar em uma situação de subalternidade ao explicar os benefícios da recuperação judicial, porque quem vai usufruir enormemente desses benefícios é o seu cliente. Guarde isso, é o seu cliente. Então, explique com toda a dignidade que você carrega, mas sem muita subordinação, porque não é esse o jogo da recuperação judicial. Então, assim, ó, feito todo esse parâmetro, o que eu ia argumentar é que, assim, além das questões de benefícios objetivos, você tem uma questão anímica, uma questão de receio, de pensar, pô, esses benefícios são verdadeiros ou não são? A melhor forma de enfrentar, de demover essa objeção, a melhor forma de dar uma volta nessa resistência, o melhor caminho é explicar para o cliente a partir de cases. Cases. Conte para o cliente algumas situações similares a dele, em que a recuperação judicial simplesmente deu a volta por cima. Explique para o seu cliente, então se o seu cliente é uma transportadora, explique para o seu cliente que a transportadora X, que possui uma dívida cujo perfil é parecido com a dele, que possui bens cujos valores são similares. Essa empresa de recuperação judicial deu a volta por cima. Se o seu cliente é um posto de combustível, explique para ele, olha, um posto muito parecido com um posto que você possui. Fez a recuperação judicial e deu a volta. O Fausto me ajuda dizendo o seguinte, Marcelo, faça as cópias de casos e leve. Excelente. Você pode imprimir as condições em que um agente econômico similar a que está conversando com você fez a recuperação judicial e entrega em mãos para o cara. Por quê? Porque você está, além de demovendo o seu cliente dos preconceitos da recuperação judicial, você está entregando para ele um argumento que é simplesmente irrecusável. O seu cliente não pode desacreditar, o seu cliente não pode pensar que é mentira, que o sol é claro e que a noite é escura. O seu cliente não pode discordar de histórias que são reais e comprovadas. O seu cliente não pode tergiversar sobre situações concretas que estão acontecendo a seu lado. Então, exatamente nesse sentido, mostre
para o cliente cases similares. E por último, o último argumento importante do ponto de vista, ou melhor, a última estratégia importante do ponto de vista de prospecção, a última estratégia que foi bem sinalizada pelo meu querido colega, o Leandro, cara, converse com contadores. Explique para os contadores quais os potenciais benefícios da recuperação judicial, porque poucos contadores conhecem do procedimento. Poucos contadores sabem do que está à mesa, dos benefícios da recuperação judicial para um agente econômico endividado. E ninguém melhor que o profissional da contabilidade para indicar, para saber quais são as empresas que demandariam recuperação judicial. Não existe melhor profissional que o contador para dizer, Marcelo, o cliente deve X milhões e ele, no curto prazo, não tem como resolver. Marcelo, o meu outro cliente talvez fosse se beneficiar da recuperação judicial sob a perspectiva da suspensão da execução fiscal e da possibilidade de parcelamento às empresas em recuperação judicial. Marcelo, essa condição seria favorável para o meu cliente que está devendo exclusivamente um passivo trabalhista absurdo e impagável. Compreende? Quem sabe da realidade econômica do agente econômico é o profissional da contabilidade. Então, o que você deve fazer? Cara, óbvio, vai conversar com ele. Explique para ele dos benefícios da recuperação judicial. E dizendo isso, em 10 ou 15 minutos, eu tracei alguns caminhos interessantíssimos para entrar no mercado. Interessantíssimos para o ingresso no mercado de recuperações judiciais. Tá bem? São essas as questões fundamentais para entrar com o pé direito no mercado de recuperações judiciais. Agora, todas essas condições têm um pressuposto, tem algo anterior. Qual é o pressuposto? O pressuposto saiba a recuperação judicial. Se você não souber sobre o procedimento, se você não tiver já automatizado os argumentos para ingressar em recuperação judicial, nem desça para o play. Nem se apresente. Nem se apresente, porque é o risco muito grande de você passar vergonha. Porque vai que dá certo. Né? O Rodrigo chama a atenção aqui, o contador é o confidente do empresário. E aí pense o seguinte, vai que dá certo. Vai que vocês consigam convencer um potencial cliente a ingressar em recuperação judicial, só que vocês não dominam o instituto. Vai que dá certo, que o cliente resolve compreender um pouquinho mais sobre o processo, resolva conversar, sentar com você e conversar com mais tempo sobre o processo e você não tem repertório para convencê-lo. Há algo mais complicado do que dizer, olha, eu vou ver e lhe dou um retorno em tantos dias para o cliente que está ali com o problema no colo. Então, enfim, prepare-se e implemente o que eu consegui aqui dividir com você. Terceira questão, Marcelo. Cara, como credor. Eu defendo credor. O que eu faço? Bom, então agora a gente vai fazer uma revolução copernicana aqui. Até agora a gente estava falando de promover recuperações judiciais, de entrar no mercado de recuperações judiciais. Agora, a terceira questão é sobre um advogado de credor. Advogado de credor que diz, Marcelo, como que eu atuo em recuperações judiciais? Marcelo, como é que eu não deixo dinheiro na mesa em recuperações judiciais? Eu sou credor. Então, a primeira coisa que eu digo para o credor em recuperação judicial é o seguinte, cara, 95% dos advogados de credores estão deixando dinheiro na mesa. 95%. Por que você não falou 100%? Não sei. A gente tem aí uns 3 ou 4% de advogados de credores que de fato são diligentes. Mas a grande maioria dos advogados de credores e dos próprios credores, a grande maioria dorme de touca. A grande maioria dos credores não sabe o que está fazendo na recuperação judicial. Então isso é ruim, mas isso é bom para quem também está ligado e para quem pretende fazer fortuna nesse mercado. Por quê? Porque não existe advogado que atue na defesa dos credores de modo qualificado, com a excelência necessária. Então, guarda essa ideia, nós vamos em frente. Primeira coisa que tem que fazer,
Primeira coisa que tem que fazer para atuar como advogado de credor. Primeira coisa que tem que fazer para defender o interesse dos credores com alguma qualidade, com alguma excelência. Bom, primeiro é bom saber que a grande maioria dos colegas não fazem isso. Marcelo, por que é bom saber disso? É bom saber isso porque você, sabendo dessa realidade, você tem um mercado a conquistar. Você tem um conjunto de credores a, eventualmente, inclusive, prospectar. Além disso, se você sabe que todos os outros credores não estão com uma estratégia qualificada de atuação, faça a sua estratégia. Simples assim, Guga. Simples assim, minha prima querida. Faça a sua estratégia. Como é que você vai fazer a sua estratégia? Você vai fazer a sua estratégia a partir da posição que o seu cliente está no quadro de credores. E aí eu trago a primeira questão. Marcelo, a primeira questão, se eu estou entendendo bem, é coloque o seu cliente no quadro de credores. Perfeito. Se você não tem o seu cliente no quadro de credores, você já está passando vergonha. Primeiro movimento que você deve fazer é habilitar esses créditos na recuperação judicial. Tá bem? E aí, Marcelo, meu crédito não é líquido ainda, meu crédito ainda está sendo apurado, meu crédito é ilíquido, o que eu faço? Olha só, essa é uma questão bem interessante. Você vai fazer um pedido de reserva. E esse pedido de reserva está enquadrado, por assim dizer, deixa eu ver aqui, no parágrafo 3º do artigo 6º. Marcelo, você preparou isso? Claro que eu preparei. Eu anotei aqui as respostas às questões que me foram dirigidas. Então, no parágrafo 3º do artigo 6º, está lá previsto o pedido de reserva para credor cujo crédito ainda está sendo apurado, seja na justiça especializada, seja mesmo na justiça comum, ou seja, não existe liquidez. E aí você vai fazer o pedido de reserva. Por que você vai fazer esse pedido de reserva? Porque esse pedido de reserva lhe dará o direito de votar na Assembleia Geral de Credores para definir o plano de recuperação judicial. Tá bem? Então, primeira questão já foi resolvida. Nós estamos no quadro de credores. Segunda questão. Agora nós vamos ter que olhar para o quadro de credores e perceber se você sozinho como credor tem algum poder. Se você sozinho como credor consegue levar para um lado ou para o outro a votação em uma Assembleia Geral de Credores. Marcelo, é óbvio que eu não consigo. Depende. Há circunstâncias que você sozinho consegue. Então você vai fazer essa análise. Marcelo, eu não consigo, cara. Eu sozinho não determino a aprovação ou reprovação de um plano. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai atuar com o seguinte propósito, com a seguinte ideia, com a seguinte compreensão. Recuperação judicial importa em um concurso forçado de credores. Cara, como é que é? Repete aí que eu tava olhando novela. O que tá dando a novela? Me conta que eu não tô olhando novela agora. Então, não era novela, era jornal. Tá, o que aconteceu hoje? Já aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Enfim, bom, fecha parênteses. Então, concurso forçado de credores. Esse concurso forçado de credores significa que a definição da recuperação judicial passa pelo regime concursal. Perfeito? Marcelo, você está repetindo, eu estou começando a me irritar. Estou começando a ficar cansado dessa repetição, eu estou começando a ficar enjoado. Então tá ruim isso. Me explica, para de repetir, fala real. Vamos lá. A questão é a seguinte. Você vai fazer uma articulação entre os credores, porque quem vai definir, gente, é o concurso de credores, é o grupo, é o coletivo. Se você pensa que vai atuar bem em uma recuperação judicial individualmente, eu quero lhe dizer, alô, isso não vai acontecer. Quem define recuperação judicial, quem define o êxito ou quem define o fracasso de uma recuperação judicial são os credores reunidos, é um coletivo. E você precisa construir um posicionamento dentro desse coletivo. Porque se você estiver sozinho em uma Assembleia de Credores, deixa eu lhe contar uma coisa, se ninguém combinou com você o seu voto, é porque você será o credor que vai perder a recuperação judicial, que vai sofrer o maior deságio, que vai sofrer o maior alongamento,
Se ninguém lhe procurou para articular um posicionamento na Assembleia de Credores, se o credor não lhe procurou para ter o apoio no plano de recuperação judicial, isso significa que você será o credor que receberá maior deságio, maior alongamento e a maior carência. Dorme com essa, velho. Dorme com essa. Pega essa. Então, se você não quer ficar esperando para ver o que vai acontecer, se você não quer cruzar os braços e ficar aguardando o mundo raiar, o sol nascer bonito, a chuva se espalhar no Brasil inteiro para a gente não ter mais crise hídrica e, enfim, o Papai Noel chegar em dezembro, se você quer atuar com competência, você deve ser proativo nessa articulação dentre os credores. Simples assim. Então, se você é credor da classe 1, cara, olha a lista, velho. Olha a lista. Tem 30, 40, 50 credores, articula 15, 20 e faz uma maioria. Se você tiver a maioria da classe 1, a classe 1 vai depender, a classe 1 terá que apresentar uma condição interessante de pagamento porque você coordena essa maioria que vai votar desfavorável ao plano. E tudo que a Recuperanda quer é o voto favorável ao plano e não o voto desfavorável. Então, você deve construir essa estratégia. É por isso que essa estratégia deve ser alinhada com uma condição de pagamento que nutre, que pelo menos alimente uma expectativa mínima do seu cliente. Então, você vai conversar com o seu cliente e vai dizer, cara, olha, eu vou construir uma posição. Talvez eu tenha algum custo para isso, mas essa posição é coletiva e negocial. Explique tudo isso para o seu cliente, porque o que o seu cliente, o credor, pensa é que já perdeu todo o seu crédito. E é a partir dessa condição que você vai estabelecer uma negociação. Agora, tudo que não pode fazer é ficar dormindo. Tudo que não pode fazer é aguardar passivamente o andamento da recuperação judicial. Tudo que não pode fazer é não proceder com competência nesse olhar estratégico. Nesse olhar estratégico do ponto de vista do posicionamento do seu cliente na sua classe e entre os credores. Então, saber disso distingue o amador do profissional. Tá bem? Marcelo, onde é que tá, cara? Onde é que tá o artigo, o pedido de reserva, votando? Você falou que o pedido de reserva, que está lá no parágrafo 3º do artigo 6º, autoriza o sujeito a votar na Assembleia, mesmo que ele não tenha ainda o crédito líquido e certo. Onde é que está isso? Está no artigo 39 da Lei de Recuperação de Empresas. Lá no artigo 39. Tá bem? Meus caros colegas, questões que eu recebi foram devidamente exploradas. Espero que os colegas tenham gostado dessa conversa. A live da terça está retomando as atividades depois daquela terça-feira passada, que foi uma loucura. Enfim, depois de um feriado, nós voltamos e vamos seguir fortes. É preciso estar atento e forte, e nós estamos aqui toda terça-feira marcando posição em prol do procedimento previsto na Lei 11.101, em prol do soerguimento dos agentes econômicos viáveis, mas predominantemente em prol dos nossos interesses como advogadas e advogados. Em última análise, é essa a proposta do meu canal e é essa a minha proposta. Tá bem? Mais alguma questão? Fale agora, mande no privado e vamos em frente. Grande abraço, meus caros colegas, meus queridos amigos do colegiado e em frente. Em frente.